O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Blinken inicia nova viagem pelo Oriente Médio. Mais um tour do secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Ele que tem realizado diversos desses tours pelo Oriente Médio, né, nos últimos meses, por motivos óbvios, e dessa vez ele passou por Israel, Arábia Saudita e Egito, né? No Egito se encontrando com lideranças palestinas. A primeira parada da viagem dele foi a Arábia Saudita, né, onde ele se encontrou com o ministro de Relações Exteriores, né, o príncipe Faisal. Eles conversaram, né, sobre as relações bilaterais e os últimos desenvolvimentos em Gaza e na cidade de Rafah. O governo saudita deixou claro que é necessário um cessar-fogo imediato e todos os esforços possíveis para garantir a entrada de auxílio humanitário urgente. No Cairo, repito, né, o Blinken se encontrou com representantes palestinos e, repito, também foi a Israel. Tá? Se trata da 6ª viagem do Antony Blinken à região desde outubro de 2023. Obviamente a conversa principal dele foi com seu homólogo, mas ele também se encontrou com o MBS, né, o príncipe Mohammed bin Salman, o príncipe da coroa saudita e, na prática, mandatário do país. Tá? E no Egito, além de representantes palestinos, ele também se encontrou com o Al-Sisi, o general /presidente /ditador do país, e a gente vai falar um pouquinho mais de Egito mais pra frente. Tá? Então, assim, a gente tem falado aqui nas últimas 2 semanas, né, que algum desdobramento importante de bastidor foi feito. Tá? Ainda não sabemos qual. Muita gente na imprensa tem especulado qual seria esse desdobramento, eu digo na imprensa internacional, porém ainda não dá para dizer qual. Mas por que eu tenho dito isso? Né? Nós temos dito isso por conta especialmente da mudança de governo palestino, né? Com agora um novo primeiro-ministro, que é uma figura que recebe a chancela dos Estados Unidos, que é um cara formado parcialmente, né, parte da sua trajetória nos Estados Unidos e sua trajetória profissional foi em Washington. Tá? Então ele é um cara aceito pelos Estados Unidos, consequentemente pode vir a ser aceito por Israel. Porque aí tem uma outra coisa que é importante mencionar. Né? Nos últimas semanas, tem um argumento muito forte vindo de Israel e de pessoas que repetem os talking points de Israel, enfim, que é falar assim, não, essa guerra pode acabar amanhã se o Hamas libertar os reféns e depuser suas armas e reconhecer Israel. A libertação dos reféns é urgente e necessária, perfeito. Porém, é importante lembrar que a autoridade palestina, a Autoridade Nacional Palestina, o Fatah, fez exatamente isso na década de 1990, depôs suas armas, reconheceu Israel, e hoje Israel também não tem aceitado a autoridade palestina. Né? O próprio Netanyahu e Yoav Gallant, o ministro da Defesa de Israel, lembrando que o ministro da Defesa é o segundo cargo mais importante em Israel, do país, já falaram, não, a gente não vai aceitar a autoridade palestina na faixa de Gaza também não. Né? Pelo menos até essa dissolução de governo. Então, esse é um dos motivos a gente falar que algum desdobramento importante foi feito. Aí temos agora essa nova viagem do Antony Blinken. Lembrando que enquanto o Antony Blinken faz esse tour, né, nós temos as conversas realizadas no Catar,
que é onde é a representação internacional do Hamas, que é onde vivem as principais lideranças políticas do Hamas, essa é outra coisa que a gente sempre lembra aqui, tá? Essa ideia, não, vamos acabar com o Hamas acabando com a faixa de Gaza. Você vai pegar os líderes militares, alguns deles, como a gente vai repercutir aqui daqui a pouco, mas as lideranças principais do Hamas não vivem na faixa de Gaza, gente. Vivem no Catar, tá? Numa vida bastante confortável, inclusive, tá? É algo bem criticável isso, mas ao mesmo tempo também mostra como essa coisa de, não, vamos acabar com o Hamas até o último fio de cabelo, não vai adiantar, a não ser que Israel bombardeie o Catar, tá? E a Turquia também, muitos líderes do Hamas vivem na Turquia também. Enquanto o Blinken girava pela região, o Netanyahu, na segunda-feira, dia 18, conversou por telefone com o Joe Biden, tá? E o governo israelense aceitou que vai enviar uma delegação militar para os Estados Unidos, tá, para ouvir as preocupações dos Estados Unidos em relação à ofensiva contra Rafah no sul da faixa de Gaza. Tá? Porém, ao mesmo tempo, o Netanyahu repetiu essa semana, o que ele já disse várias vezes, que a ofensiva será realizada. E a gente já vai falar um pouco mais disso. O foco aqui desse início do bloco é o diálogo internacional, digamos assim. Tá? Depois, ainda no final de semana, veio a notícia, tá, de que no Catar, a delegação do Hamas teria aceitado retirar parte das suas exigências para um cessar-fogo, tá? Ou seja, a posição do Hamas foi enfraquecida. Isso é inegável, que hoje a posição do Hamas é muito distinta da posição que tinha alguns meses atrás. E vamos lembrar alguma coisa que já falamos aqui também várias vezes nesses meses. Parte dos palestinos, uma boa parte dos palestinos, uma parte considerável dos palestinos, não é apoiadora do Hamas. Então, mesmo dentre os palestinos, mesmo dentro da população palestina, a imagem do Hamas também está mais enfraquecida, né? Então, a posição do Hamas está enfraquecida e agora o Hamas teria aceito retirar parte das suas exigências com um eventual cessar-fogo que ainda pudesse ser vendido como uma vitória. Ou seja, o Hamas ainda exige a libertação de palestinos que estão em prisões israelenses, tá? Ainda exige a libertação de lideranças palestinas que estão em prisões israelenses. Muitos deles sem o devido processo legal. Sem nenhum, exatamente, que foram basicamente raptadas e colocadas dentro da prisão sem julgamento, enfim, né? É a tal da prisão administrativa, né? É o que a gente estava falando antes, né? Não é ilegal, mas você pode questionar de várias outras maneiras, né? Aí veio essa notícia. E aí, hoje, tá? Quinta-feira, dia 21 de março, veio a notícia de que amanhã, sexta-feira, dia 22 de março, o governo dos Estados Unidos vai propor uma trégua no Conselho de Segurança da ONU. A questão é a terminologia que os Estados Unidos vão propor. Nós não sabemos o texto integral ainda. Parte do texto foi vazado na imprensa. A agência France Press, a AFP, teve acesso ao documento e publicou parte do documento. Segundo o documento, pede por um cessar-fogo imediato com a libertação de todos os reféns. Tá? E também fala na necessidade de proteção dos civis de todas as partes e permitir o fornecimento de ajuda humanitária sob supervisão. Então, esse texto está previsto para ser proposto nesta sexta-feira. Se esse texto vai ser vetado por Rússia ou China, não sabemos. Mas, então meu caro Matias, a gente vai sair dessa parte, né, de negociação
E vamos para uma parte que também tem relação internacional, mas que é bastante mais grave, bastante mais séria, que é a fome. A fome que hoje assola Gaza e que, segundo um relatório que está sendo produzido pela ONU, pode acusar Israel de mais um crime de guerra por uma fome feita pelo homem, tá? Usar o alimento como arma de guerra, né? Se vocês quiserem procurar o termo em inglês, a man-made famine, tá? Fome feita pelo homem, tá? Começando, tá? Falando, infelizmente, dessa questão, né? Começando pelo fato de que no último dia 16, aquele barco, né, que saiu do Chipre, né, começou a descarregar as suas cerca de 200 toneladas de alimento no sul da faixa de Gaza. 200 toneladas de alimento para mais de 1 milhão de pessoas, gente, quase 2 milhões, é pouca coisa, tá? Numa grande escala, é pouca coisa. Depois, nós tivemos, repito, esse relatório, tá, que foi apresentado pelo Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos, o Volker Turk, falando que, abro aspas para o Volker Turk, a extensão das contínuas restrições por Israel na entrada de ajuda em Gaza, junto com a maneira pela qual continua a conduzir hostilidades, pode ser equivalente ao uso da fome como uma arma de guerra, o que é um crime de guerra. Já o Martin Griffiths, o secretário-geral adjunto para assuntos humanitários das Nações Unidas, declarou que mais de 1 milhão de pessoas estão correndo risco porque foram cortados, né, elementos necessários para a vida, né, e que os mercados colapsaram e os campos foram destruídos, e que a comunidade internacional tem que se envergonhar por falhar em impedir isso. E que nós, daí ele fala na primeira pessoa do plural, temos que inundar Gaza com comida e outras ajudas humanitárias. Outras declarações nessa semana vieram da Cindy McCain, que é a diretora do Programa Alimentar Mundial da ONU. Alguns ouvintes podem perguntar assim, McCain, ela tem relação com John McCain? Sim, ela é a viúva do John McCain, um dos principais políticos conservadores dos Estados Unidos dos últimos 20, 30 anos, talvez. Candidato derrotado pelo na Obama. Primeira eleição do Obama, prisioneiro de guerra no Vietnã. Isso, exatamente, né? Ele era visto como um herói de guerra, inclusive, e ela deu uma entrevista que foi publicada no site Político, tá? E ela disse que é necessário um acesso imediato, seguro e completo à faixa de Gaza, e é muito frustrante porque nós temos o alimento na fronteira do Egito e na fronteira do Jordânia. Podemos alimentar 2 milhões de pessoas por 3 ou 4 meses com o que temos. Nós já temos a comida pronta para entrar, apenas não podemos entrar. Quem controla essa entrada hoje são as forças de Israel. Tá? Por quê? Aí alguns nossos ouvintes podem falar, não, mas Filipe, a comida pode entrar pela passagem de Rafah, justamente, pelo sul, né, como já ocorreu antes. Sim, só que Israel não tem concordado com isso, não tem autorizado isso. E lembrando que, pelo acordo, Israel pode proibir a entrada ou saída de alguma coisa. Né? Teve o episódio da flotila em 2007... Enfim, a Cindy McCain disse, temos a comida para entrar. E Israel não está deixando a comida entrar. O governo israelense emitiu uma solicitação à Corte Internacional de Justiça, a CIJ, para não mais emitir ordens para a ajuda humanitária emergencial a Gaza, afirmando que os pedidos da África do Sul para que a CIJ haja são moralmente repugnantes
e que Israel já está demonstrando as suas preocupações reais com a situação humanitária, nega que tenham deliberadamente proibido ou evitado a entrada de ajuda humanitária, tá? E afirmam que os processos, os pedidos da África do Sul, além de moralmente repugnantes, o termo que eu falei antes, são um abuso dos procedimentos, tá? Seria ali um abuso jurídico, né? Também em relação ao governo de Israel, Israel já está, tá, segundo fontes ouvidas dentro das agências da ONU que falaram com o Patrick Winter, do Guardian, fontes de Israel já estão produzindo uma resposta, tá, ao relatório sobre o papel da agência da ONU para os refugiados palestinos. O curioso é que esse relatório, nem que ele não foi publicado, ele sequer está pronto ainda, mas Israel já estaria produzindo, já estaria ali articulando a sua resposta, tá? Incluindo aí o fato de que as forças de defesa de Israel já contrataram dezenas de advogados por conta dessas possíveis acusações. Porque assim, se você tiver um relatório da ONU comprovando alguma ação, seja que Israel, né, Israel tenha causado a fome, ou que os funcionários da ONU foram falsamente acusados de alguma coisa, né, você vai ter processos contra as instituições israelenses. Então, um dos sinais disso é que o fato de que, nas últimas semanas, diversos advogados estão sendo contratados. E falando em crimes de guerra, um vídeo que foi publicado nas redes sociais hoje, dia 21, é um vídeo bastante forte, tá, de um drone, que mostra 4 palestinos, tá, andando na região de Khan Yunis, né? No sul da faixa de Gaza. Isso, e é uma cidade que já foi basicamente terraplanada. Sim. Eles estão claramente desarmados, tá? São 4 homens palestinos andando no meio dos escombros, basicamente. E o vídeo, a princípio, é do final de fevereiro. E eles simplesmente são explodidos pelo drone. E quando eu digo explodidos, não é... figura de linguagem. Exatamente. É bem gráfico. Isso, assim, os corpos são desmembrados, tá? Então, assim... O vídeo foi divulgado pela Al Jazeera, mas foi vazado, né, das forças de defesa de Israel. O vídeo claramente é feito a partir do próprio drone. Sim, né? Não sei se hackearam. Eu vi uma pessoa falando que possivelmente foi a partir de um drone que foi abatido, e aí teriam tido acesso, enfim, não sei se do ponto de vista técnico isso faz sentido. Tá? O fato é, o vídeo é bastante forte, e aí a gente tem 2 coisas a partir desse vídeo. Primeiro, ele é um indício claro de crime de guerra, e antes que alguém vire e fale, mas e os crimes de guerra do Hamas? Sim, o Hamas cometeu vários crimes de guerra, a gente nunca negou isso aqui, né? O que ocorreu no 7 de outubro foi um ato de terrorismo, foi um ato de crime de guerra. Só que assim, a retórica de direito à defesa do governo de Israel já está muito vencida, porque já passou do direito à defesa para punição coletiva. Você percebe, Felipe, que, por exemplo, quando tem um ataque em hospital agora, não tentam nem... porque quando teve aquele primeiro ataque a um hospital, ficou aquela discussão, não, mas foi um míssil do Hamas. Sim. Agora virou passeio. Isso, a gente vai o próximo, é um dos próximos mini blocos, né? Então, essa é a primeira, é um crime de guerra claramente visível. E o segundo, e aí é uma coisa que a gente já discutiu aqui, é uma discussão um pouco mais abstrata e tal, mas o quão perigoso, né, tem sido o uso de drones. Eu digo perigoso para a humanidade, tá? Na última mais de uma década, né? E isso é uma coisa que normalmente era abordada em relação aos Estados Unidos, pelo uso de drones no Paquistão e no Afeganistão. Mas hoje drones são dos principais equipamentos na guerra da Ucrânia, drones foram usados pelo Azerbaijão contra a Armênia, né? Drones estão sendo utilizados agora em Gaza, que é o fato de que a guerra se torna videogame para o operador do drone, né? O operador do drone, ele
não olha no olho de quem ele está atirando, ele não sente o cheiro, né, o fedor da morte, ele não tem que dormir ao relento no campo de batalha, ele simplesmente entra numa sala com ar-condicionado, liga um computador e mata pessoas como se fosse jogar videogame. Então é algo muito pesado, muito complicado de vários pontos de vista que precisam ser discutidos. E aí, meu caro Matias, a gente vai falar agora justamente do episódio no Hospital Al-Shifa e da possível, né, ofensiva de Israel. O Netanyahu, no último domingo, dia 17, disse que a pressão internacional não vai impedir a ofensiva em Rafah. Vamos agir em Rafah. Levará algumas semanas, mas acontecerá, tá? Lembrando que a gente tem falado todo o programa, né? O Netanyahu, ele quer que a guerra continue para sua própria sobrevivência política. Segundo, até agora, até o momento, o número de reféns libertados pela ação militar israelense é de 2. Todos os outros reféns libertados foram por negociação, tá? Então, é sempre importante lembrar isso. Mas o fato é, o Netanyahu voltou a bater no peito e dizer que vai ter sim ofensiva contra Rafah, não importa o que aconteça. E aí, na madrugada de segunda-feira, dia 18, né, de domingo para 18, nós tivemos uma invasão por terra, tá, uma operação terrestre de Israel, no Hospital Al-Shifa, né, que é o maior hospital da faixa de Gaza, e que boa parte dele já não está mais operacional. É importante lembrar isso também. Tá? Ele está parcialmente operacional. E além de pacientes e pessoas feridas, ele também abriga refugiados, também abriga pessoas que ficaram desabrigadas, pessoas deslocadas. Tá? O exército israelense afirmou que o hospital estava sendo utilizado pelo Hamas e que integrantes do Hamas dentro do hospital atiraram contra as tropas israelenses. Tá? Inicialmente, Israel falou em 20 mortos. Tá? Porém, todavia, entretanto, tá? Esse número de 20 passou para 50 e depois passou para 90. Tá? Segundo os próprios números de Israel. Tá? Passou de 20 para 50 para 90. Segundo Israel, todos os mortos foram pessoas que estavam armadas ou que eram integrantes do Hamas e que atiraram contra forças israelenses. Outras 160 pessoas foram presas nessa operação. E agora a gente vai comentar o principal motivo dessa operação, que é o seguinte: algumas semanas atrás, em um ataque aéreo israelense, foi morto o vice-comandante das Brigadas Al-Qassam, que é o braço militar, tá? É a ala armada do Hamas, o Marwan Issa. Tá? Lembrando que Issa é Jesus em árabe. E ele foi uma das pessoas que planejou o ataque terrorista de 7 de outubro. Ele foi morto num ataque aéreo, repito, algumas semanas atrás, e a notícia foi confirmada essa semana. E essa notícia foi confirmada dia 17. E a operação de Israel foi na madrugada do dia 17 para o dia 18. No hospital de Al-Shifa estavam outros 2 comandantes importantes do Hamas. Não sei se estavam ali feridos, sendo tratados, não sei se estavam ali se passando por pessoas deslocadas, enfim. O fato é, quando teve a confirmação dessa morte, tá, teve também a notícia de que os outros 2 comandantes estavam nesse hospital e Israel realizou essa operação terrestre no hospital para, usando linguajar militar, neutralizar esses 2 comandantes. Tá? E junto com isso, nós tivemos então dezenas de pessoas morrendo.
tá? Tanto integrantes do Hamas que atiraram porque perceberam o que estava para ocorrer, né? Quanto também outras pessoas que estavam no hospital. E uma equipe, né, você mencionou agora há pouco a Al Jazeera, uma equipe da Al Jazeera que estava no hospital também foi detida, tá? Foi presa por Israel. Um jornalista da Al Jazeera, inclusive, falou que ele foi preso e ele ficou sob 12 horas, né, sob custódia das forças israelenses, o Ismail Al-Ghul, e ele foi agredido por soldados israelenses, tá? Então, é isso que ocorreu. Tinham 2 pessoas de interesse de Israel ali no hospital. E claro, né, vamos recomendar novamente o episódio que a gente fez com o nosso querido Jeff Nascimento sobre direito internacional humanitário, tá? Envolvendo aí crimes de guerra em utilizar hospitais como instalações militares, em operações militares em um hospital, enfim, todo esse tipo de coisa, né? E que, como o Matias falou, infelizmente já virou rotina, né, nesses meses todos. E também nessa semana foi divulgado um vídeo, né, no qual um francês que está servindo no exército israelense fala para todo mundo ouvir na sua língua materna, né, enquanto estão transportando palestinos detidos e de olhos vendados. Ele diz: "Veja as costas dele, olha como nós o torturamos." Então, assim, mais uma das confissões de crime de guerra. Pois é, né? O cara se orgulha. Né? E aí, meu caro Matias, a gente vai para mais um capítulo das relações Brasil e Israel, já que o chanceler Mauro Vieira visitou nessa semana Jordânia, Palestina, Líbano e Arábia Saudita. Tá? Nos 4 países ele encontrou com seus homólogos para falar do conflito e aguda crise humanitária que atinge a faixa de Gaza, termos da nota de Itamaraty, e também dos interesses bilaterais, como cooperação técnica, comércio e investimentos. O Mauro Vieira discursou, né, em Ramallah, né, que é a capital da Palestina, na Cisjordânia, né? A Palestina reivindica Jerusalém Oriental como sua capital, porém na prática a capital é Ramallah, e ele discursou na Fundação Yasser Arafat, e nessa cerimônia o presidente Lula recebeu o título de membro honorário do Conselho de Curadores da Fundação. Tá? E o Mauro Vieira se encontrou com o novo premier palestino. Tá? Uma coisa que é importante de mencionar dessa viagem é que, assim, no Líbano, né, sempre se dialoga sobre a enorme comunidade de origem libanesa que tem no Brasil, né, na Arábia Saudita, muito a questão de cooperação técnica, de abertura de mercado, especialmente para exportação de frango, enfim. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é bastante atípico, tá? Um chanceler brasileiro, ou um presidente, viajar para a Palestina e não viajar para Israel. Tá? É bastante atípico que isso ocorra. Então, é um recado do governo brasileiro. Olha só, né, vocês, né, o governo de Israel, né, vocês exigiram que o Lula peça desculpas, exigiram que o presidente da República peça desculpas, isso. Então, não vou passar por aí. Pode ter também o elemento de que Israel vira e fala: olha só, não precisa nem vir aqui não, tá? A gente não quer fazer as pazes com vocês, passa só por Ramallah, tá? Mas é atípico, tá? Um representante de primeiro escalão do governo brasileiro passar apenas pela Palestina e não passar também por Israel. E na Cisjordânia, ele anunciou que o Brasil está trabalhando, né, para a admissão da Palestina como membro completo da ONU. Né? Lembrando que a Palestina hoje é um membro observador da ONU. O Brasil, inclusive, né, já articulou uma declaração com outros 23 países da CELAC, né, para a admissão da Palestina como membro pleno da ONU. A grande questão, né, de ser ou não membro pleno da ONU é que isso passa pelo Conselho de Segurança.
né? Então, os Estados Unidos poderia vetar como... Né, já aconteceu antes dos Estados Unidos exatamente vetar, mas avisar, olha só, gente, eu vou vetar. Então, nem adianta passar por aqui. Então vamos ver como é que vai ser isso. Em outro capítulo, né, nessa semana, o Netanyahu recebeu os governadores, né, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, do Partido Republicano, e Ronaldo Caiado, de Goiás, do União Brasil. Tem pouca coisa acontecendo em São Paulo, né? Pois é, tá tranquilão a vida aqui. E a gente já havia comentado, né, dessa viagem dos dois, eles se encontraram brevemente com o Netanyahu. E aí, assim, ambos, né, os três, né, envolvidos, o que a gente também já mencionou aqui, né, eles estão interessados nas repercussões para o seu eleitorado, né, especialmente. Né, ou então... No caso do Netanyahu não tem nenhum impacto eleitoral, mas é a ideia do... Olha só, Lula, eu tenho amigos aí no Brasil, né? Eu tenho... Né, tem o Bolsonaro, tem aqui o Tarcísio de Freitas, que sonha em ser presidente, tem o Ronaldo Caiado, que acho que, se não me engano, já foi candidato em 89. Isso. Em 89 todo mundo foi candidato. Até o Silvio Santos. Pois é. Mas ele nos últimos anos até veiculou a possibilidade de ser candidato, né? Teve nome dele em pesquisa e tal. Porque já bateu no teto, né? Mas ele acho que ainda sonharia, né? Como eventual... Difícil ganhar, mas nunca se sabe. Mas enfim... E os dois, obviamente, estão falando, olha só, a gente não é como Lula, hein? A gente não é do PT, hein? Estamos aqui com o premier de Israel. E é o tipo de coisa que vai repercutir bem dentro de uma parte do eleitorado. Né? Alguém pode virar e falar assim, não, mas pô, o eleitorado, o cara não vai nem saber quem é o Netanyahu. Então teve gente falando, gente, o Netanyahu está isolado no país dele. Sim, o Netanyahu está isolado no país dele. Porém, para muitas pessoas aqui no Brasil, ele é o premier de Israel. É isso, ele é o líder de Israel. Logo, o Tarcísio de Freitas e o Ronaldo Caiado estarem com ele é algo ótimo, é um sinal divino, né? Quase. Né? Vai ter gente falando em sinal divino, alguma coisa assim. Né? E a crise política israelense ela não está na boca do povo brasileiro. Exatamente. O que está na boca do povo é Israel versus Palestina. Não é Netanyahu, é um projeto de tiranete acusado no judiciário de corrupção, tráfico de influência que usa o poder o máximo possível para se safar. As pessoas não sabem disso. Os ouvintes do Xadrez Herbal sabem, mas infelizmente nós não temos audiência das grandes emissoras. Temos uma audiência, a gente prioriza a qualidade do que a quantidade. Porque os nossos ouvintes são os melhores do mundo. Só para deixar isso muito claro. E a gente vai falar mais de questões envolvendo Israel e política interna de outros países. Falando agora da frente norte, digamos assim, do Golfo de Aden, essa semana tivemos apenas duas notícias principais. Uma delas é que a resistência islâmica no Iraque, né, aquela coalizão, né, de grupos xiitas apoiados pelo Irã, disparou drones e foguetes. Lembrando que aqui, quando a gente fala drone, né, lembrando que você tem vários tipos de drone. Né? Esse drone que é disparado, que é o chamado drone kamikaze, né, o termo mais correto é munição errante, é uma coisa. O drone que a gente estava falando da notícia anterior é aquele basicamente que é um avião autônomo, tá? Que é um drone enorme. Tá? Voltando aqui. Né, dispararam uma série de drones e foguetes contra o norte de Israel e uma estação de geração de energia elétrica perto de Tel Aviv. Tá? Não está claro se algum deles atingiu o alvo ou se foram todos interceptados. E a outra notícia é que a Marinha Indiana, tá, realizou uma operação especial de comandos e abordou e resgatou a tripulação do navio MV Huen, tá? Que estava no Oceano Índico, que foi raptado por piratas somalis e libertou a tripulação e recuperou o navio. Vamos agora para outras notícias, né? Começando por a gente recomendar, tá, uma thread bastante extensa do professor Lee Mordechai. Tá? Ele que é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. É uma universidade que é mais velha que o próprio Estado de Israel, inclusive, e é talvez a universidade mais prestigiada em Israel. Ele que é professor de história israelense, tá?
E ele, nessa thread, ele critica o silêncio da comunidade acadêmica israelense. São vários tweets, tá? Então a gente recomenda aí a leitura em que ele faz uma retrospectiva bastante interessante dos últimos eventos. Essa semana tivemos a parlamentar do Partido Conservador Britânico e presidente do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento Britânico, falando para a Alicia Kearns, no caso, falando no Twitter para o porta-voz do governo israelense, o Eylon Levy, dizendo que ele precisava provar as suas declarações ou então se retratar. Quais declarações? A Alicia Kearns disse que Israel tem responsabilidades legais na provisão de comida, água e remédio para civis e que essa obrigação não está sendo cumprida. O porta-voz israelense, por sua vez, disse que a ONU que mandou fechar a passagem terrestre com Gaza, tá? Que o problema não é Israel, seria a ONU. E a Alicia Kearns disse, você pode fornecer evidências para isso? Eu agradeceria bastante. E aí ele simplesmente respondeu, né? Ele simplesmente repetiu as declarações dele sem nenhuma evidência. E ela disse assim, forneça as evidências das suas declarações ou se retrate e corrija. E assim, ela é chefe do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento Britânico. Ela tem acesso a briefings importantes. Tá? Então, ela desmentiu o porta-voz do governo israelense publicamente de cara. Tá? Aí, nos Estados Unidos, o Donald Trump disse na segunda-feira de 18 que qualquer pessoa judia que vote nos democratas odeia sua religião, odeia tudo sobre Israel e deveria se envergonhar. O Partido Democrata odeia Israel. Isso é algo que a gente já comentou aqui nos últimos meses. Isso aqui é um episódio clássico de estereótipo antissemita. Né, que foi repreendido justamente pelo líder da maioria no Senado, o senador Chuck Schumer. Que é democrata. Mas que é aquela coisa... aqui no Brasil, por exemplo, né, já teve isso, né, que judeu não pode ser de esquerda. Como assim judeu de esquerda? Né? Ou então o judeu tem que ser sionista. Né? Aquela coisa de definir o que o judeu é. Ou então questionar, né, a lealdade de cidadãos judeus em relação ao seu próprio país ou em relação a Israel, ou mesmo antes de Israel, né? O caso Dreyfus é o mais famoso desse estereótipo antissemita. Então, assim, é muito curioso, né, que o Donald Trump ele fala, olha só, judeus têm que votar em mim. E para isso ele utiliza uma argumentação antissemita. E o que a gente sempre diz aqui no programa, né, que a comunidade judaica em nenhum lugar do mundo é um monolito, né? A gente está falando de um universo de milhões de pessoas. Isso. E você vai encontrar de tudo. E aí, meu caro Matias, falando em Donald Trump, o genro dele, o Jared Kushner, que já foi conselheiro da Casa Branca e é o autor, né, daquele plano de paz para o Oriente Médio, né, aquela aberração que envolvia túneis, né, rodovias subterrâneas. Ele que é judeu também. Ele disse que a beira-mar de Gaza seria uma propriedade muito valiosa. Tá? E basicamente, né, dizendo, olha só, se a gente pudesse fazer ali uns condomínios, né, alguma coisa assim, né, ia ser algo muito valioso. Da perspectiva de Israel, eu faria o meu melhor para tirar as pessoas dali e então limpar o território. Tá? Então, enfim, essa frase. E o que acontece? Né? Tem uma coisa que liga tudo isso, né, essa declaração imobiliária e tal. Um perfil publicado em 2017 no New York Times fala que o Netanyahu, quando ele visitava Nova York na década de 1990, ele costumava dormir no quarto do Jared Kushner. O Jared Kushner ia para o porão, tá? Ia para um outro cômodo,
E o Netanyahu ficava no quarto dele, na casa dos Kushners, em Nova Jersey. Tá? Repito, a fonte, perfil do New York Times, 2017, chamado For Kushner, Israel Policy May Be Shaped by the Personal. Tá? Ou seja, a política dele perante Israel pode ser moldada pelas experiências pessoais. Né? E o Netanyahu, essa semana, né, falou com os republicanos do Senado dos Estados Unidos. Porque vamos lembrar, semana passada o Chuck Schumer disse que o Netanyahu era um obstáculo para a paz e que Israel deveria realizar novas eleições. Então o Netanyahu fez o quê? Conversou por videochamada com os representantes republicanos do Senado. Né? Então, né, Netanyahu, uma velha, né, raposa velha da política, né, falou, olha só, né, já que os democratas estão tão bravos comigo, eu vou falar aqui com os republicanos e fortalecer essa disputa política interna deles, vou ser um ator da política interna dos Estados Unidos, como tem sido na política interna brasileira. No Canadá, o parlamento aprovou, tá, uma moção simbólica de proibir vendas armamentistas para Israel. Por que simbólica? Porque essa é uma decisão do executivo, não é uma decisão do legislativo. Porém, né, era uma proposta do Partido Novo Democrata, né, que é o partido mais esquerdo do parlamento canadense, com apoio de deputados do Partido Liberal, ou seja, de aliados do Justin Trudeau, do Bloco Quebequense e do Partido Verde. Então, foi uma moção de 204 a 117, ou seja, é uma proporção grande, e isso pode gerar pressão política no governo, ao ponto que a ministra de Relações Exteriores, a Melanie Joly, disse que o governo pode sim travar novos envios armamentistas. E alguns razões podem ver assim, nossa, eu não sabia que o Canadá produzia armas. O Canadá produz armas, mas principalmente o Canadá produz componentes essenciais de armas. Então é aquela coisa, nós somos canadenses, nós somos educados, nós somos da paz. A gente não produz tanta arma assim, mas a gente produz o componente essencial do seu radar, o componente essencial do seu míssil, o componente essencial da sua ogiva, né? O sensor ali do seu drone. Né? A indústria de sensores do Canadá é uma das principais do mundo. Tá? Sensores óticos, essas coisas, os drones turcos usam, drones dos Estados Unidos usam, acho que o drone que a Coreia do Sul está desenvolvendo vai usar também. Então, tem isso. Outra notícia, meu caro Matias, dessa categoria outros, né? Semana passada a gente falou do discurso do diretor Jonathan Glazer, né, de Zona de Interesse, em que ele, ao ser laureado com o Oscar, né, de melhor filme internacional, disse que ele fazia parte de um grupo, né, ele e outros judeus não iriam permitir que o seu judaísmo e o Holocausto fossem instrumentalizados para permitir o massacre em Gaza. E essa semana, mais de 1.000 profissionais judeus de Hollywood assinaram uma carta denunciando o discurso dele, né, afirmando que o discurso dele usa termos como ocupação, sendo que os judeus, que são os nativos da região, que defendem a sua terra natal, que tem milhares de anos, que o discurso distorce a história e que dá crédito ao libelo de sangue, né, que é também um fenômeno do antissemitismo, especialmente na Idade Média na Europa, e que hoje em dia, né, tem sido muito instrumentalizado como um escudo de defesa, né, contra críticas a Israel. Enfim, mas que dá crédito ao libelo de sangue moderno que leva ao ódio anti-judeus que tem crescido no mundo, nos Estados Unidos e em Hollywood. E usando as mesmas palavras do Glazer, né, o grupo ainda agregou, né, que nós refutamos que o nosso judaísmo seja sequestrado para o propósito de desenhar uma equivalência moral entre o regime nazista, que buscou exterminar uma raça de pessoas, e a nação israelense, que procura evitar o seu próprio extermínio. Então, mais um componente
né, desse discurso. Entre os nomes mais conhecidos, né, que assinaram o texto originalmente, está a Deborah Messing, né, que é a Grace, de Will and Grace, e o diretor Eli Roth, que inclusive participa como ator do filme Bastardos Inglórios, né? Ele que é o The Jew Bear. Isso, o do bastão de beisebol. Né? E que ultimamente, assim, eu não sei se ele, sei lá, se ele tem muita grana, enfim, alguma coisa assim, mas ele ultimamente, ele tá numa onda de filme, tipo, horror, assim, gore, bem trash, tipo, em homenagem aos filmes antigos. Sim, mas o primeiro filme que ele produziu foi o Albergue, né? Que é, então, enfim, ele tem essa pira. Só que, assim, não são filmes, sei lá, financeiramente, não sei, mas eu acho curioso esse caminho, né, da carreira dele, que ele tá num outro filme sério, mas ele pega e faz um pra mim, outro pra eles. Pois é, e aí ele pega e faz uns filmes toscos desses, né? Inclusive, ele vai estar em uma nova produção séria, assim, com um papel importante. Agora eu não lembro qual que é, mas ele vai estar em alguma coisa séria agora. Mas como produtor e diretor, ele faz as tosqueiras, talvez porque ele goste, né? Sim. Enfim. Aí, meu caro Matias, a gente vai falar do primeiro-ministro irlandês, que a gente vai falar mais no próximo bloco, né? Mas o Leo Varadkar. Por quê? Porque o Leo Varadkar esteve, né, na Casa Branca, foi recebido pelo Joe Biden para celebrar o St. Patrick's Day, né? O dia de São Patrício. Né, que aqui em São Paulo é o dia de você beber cerveja verde superfaturada. E... é verdade. Sim. Tipo, eu não sei como essa moda veio parar em São Paulo, porque assim, o Brasil infelizmente não tem uma grande comunidade irlandesa. Por preconceito. Isso, do Pedro II. O Pedro II vetou, falou, eles são beberrões e brigões, não vão vir pra cá. Então assim, veio essa moda aqui pra São Paulo que... né, começou tomando Guinness, aí virou tomar Guinness assistindo rugby. Aí agora já chegou o chopp verde. Daqui a pouco vai ter Leprechaun na Avenida Paulista, sabe? Mas é coisa de paulista. A gente quando quer ser cafona, ninguém ganha de paulistano quando quer ser cafona. Segura. Mas, enfim, ele foi celebrar o St. Patrick's Day nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm a maior diáspora irlandesa e o Joe Biden é de origem irlandesa. Né? O Joe Biden é apenas o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos. E, nesse evento, né, o Leo Varadkar pediu, tá? Tudo isso publicamente, tá? Pediu, né, por um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza, né? No que o Joe Biden falou, I agree, né? Eu concordo. Aí o Varadkar falou que é necessário uma solução de 2 estados, tá? E aí ele falou, President Biden, uma das promessas mais sagradas de seu país é defender os princípios da democracia e liberdade contra a tirania e a opressão, né? E Israel precisa reverter a sua decisão de autorizar uma invasão por terra em Gaza. E aí ele falou assim, que os irlandeses, historicamente, têm muita empatia pelos palestinos, porque vemos a nossa história nos olhos deles. Uma história de deslocamento, de dispossession, né, que não é apenas a falta de posses, é a ideia de que tomaram as suas posses, né? Uma identidade nacional questionada e negada, a imigração forçada, a discriminação e agora a fome. Né? Lembrando que a grande fome, né, a grande fome irlandesa, né, que tem relacionado tanto com a praga da batata, quanto com o fato de que os ingleses roubaram as terras mais férteis da ilha da Irlanda, né, está ligada ao início dessa migração para o continente americano. Né? Então, ele falou isso na cara do Joe Biden em Washington. Tá? Biden que é de origem irlandesa. Exatamente. Né? Os irlandeses têm tanta empatia pelo povo palestino porque vemos nossa história
nos olhos deles. E católico, tal qual John Kennedy. Isso. E a gente vai falar mais do Léo Varadkar no próximo bloco. Aí, outra recomendação de leitura, né? A recomendação do nosso querido João Coates Miragaia. Vão lá no Twitter, @João, sem acento, KM, tá? É João Quilômetro, né? Mas o KM é de Coates Miragaia. Já que o VEDEM desse ano, né? O Instituto VEDEM, que é um instituto que mede democracia, rebaixou Israel, tá? Esse ano. Tá? Rebaixou Israel de democracia liberal, que era a nota mais alta, para uma democracia eleitoral. Ou seja, você tem uma formalidade democrática, porém você tem menos independência de poder judiciário, menos desenvolvimento de sociedade civil, menos liberdade de expressão, dentre outros. E ele explica ali, detalha o relatório, linka o relatório, inclusive. Ele, assim como nós, também é formado em História, porém a gente não pode elogiar isso, porque ele é formado em História pelo Rio de Janeiro, e a gente tem pessoas da USP não podem elogiar pessoas formadas no Rio de Janeiro, senão a gente perde o diploma. Só antes for da UF. É o UF em primeiro lugar, depois o FRJ, depois o ERJ, tem a ordem de não poder elogiar. Rixas e brincadeiras e traduções à parte, recomendamos a leitura do fio dele. E pra gente fechar esse bloco do Outros, o técnico da Islândia de futebol, o Aj Hareid, ele criticou a realização do jogo entre Israel e Islândia pelas eliminatórias da Eurocopa, dizendo que esse jogo não deveria acontecer pelo que Israel está fazendo em Gaza, pelo que estão fazendo as mulheres, crianças e civis inocentes, e que ele se considera um grande pacifista, porém que a guerra deve ficar fora do gramado. Então, se ele disse, olha só, vamos jogar, vamos tratá-los com respeito, mas o jogo não deveria ocorrer. O jogo acabou ocorrendo, né? A Islândia ganhou por 4-1 de Israel em estádio neutro. O jogo foi realizado em Budapeste, porque Israel teria o mando de campo por ter melhor campanha, mas não está podendo jogar no país por conta da guerra. E agora a Islândia enfrentará a Ucrânia, também em território neutro, né? O jogo vai ser na Polônia, em Breslávia. E quem avançar, né, quem ganhar essa vaga, irá para o grupo E da Eurocopa, né, que tem a Bélgica como cabeça de chave, além de Eslováquia e Romênia. Lembrando que a Euro será disputada na Alemanha em junho. E lembrando também que Israel é parte da UEFA, né, porque, como o Matias já explicou algumas vezes, né, Israel é o único país do mundo que já disputou jogos de eliminatórias para a Copa em todos os continentes, porque por razões de segurança e, né, com a guerra com os vizinhos árabes e tudo mais, Israel foi sendo jogada de uma confederação para outra até parar na UEFA, né, que é a Confederação Europeia, embora o país geograficamente não seja um país não seja um país europeu. E em outras ocasiões jogou por repescagem também, daí na América do Sul, na Oceania, sim, enfim, por essa razão, né? Não é que fez parte da Conmebol. Bem esclarecido. Mas já jogou uma partida oficial de eliminatória na América do Sul. Lembrando que geograficamente também, né? Azerbaijão, Armênia e Geórgia não estão na Europa, porém fazem parte da UEFA. Cazaquistão também. Então, o Cazaquistão é curioso, porque o Cazaquistão tem um pedaço na Europa que, como o Cazaquistão é enorme, é um pedaço maior do que um monte de país europeu. Sim. Né? Mas tem um pedacinho na Europa. Mas Armênia, Geórgia e Azerbaijão jogam na UEFA porque são ex-repúblicas soviéticas. É a Eurásia, né? Isso. E aí, meu caro Matias, a gente vai para outras notícias da região, começando pelo Egito. Né? O nosso ouvinte sabe que um dos motivos do Egito, né, não querer uma crise de refugiados no seu território, de refugiados palestinos no seu território, é o fato de que a economia egípcia está em frangalhos. É uma das economias que mais sofreu com a pandemia, devido à diminuição do comércio internacional,
E, lembrando, o canal de Suez é até hoje uma importantíssima fonte de divisas para o Egito, tá? Em moeda forte, em dólar. Então, com a pandemia, sofreu com o canal de Suez diminuindo as operações e fim do turismo. Veio guerra na Ucrânia. Boa parte do trigo que o Egito consome vem da onde? Vinha de Rússia e Ucrânia. Então, o preço dos alimentos subiu. Agora, crise no Mar Vermelho, no Golfo de Aden, consequentemente, crise no Golfo de Suez, consequentemente, no Canal de Suez, consequentemente, menos dinheiro entrando. Então a economia egípcia está em frangalhos há anos. E aí, nessa semana, uma delegação conjunta de União Europeia e FMI foi até o Egito, junto com uma delegação dos Emirados Árabes Unidos. O Egito vai receber 8 bilhões, tá? Com B de bananada, de dólares da União Europeia, 6 bilhões em 3 anos do Banco Mundial. O FMI aumentou sua linha de crédito de 3 para 8 bilhões de dólares. E os Emirados Árabes Unidos prometeram investir até 35 bilhões de dólares em propriedades e infraestrutura egípcia. Nesse caso, inclusive, algo que a gente também tem comentado é comprar muita coisa estatal egípcia. Tá? Você tem muita coisa na mão do Estado no Egito, então comprar muita coisa do Estado egípcio. E aí o nosso ouvinte pode falar assim: nossa, Felipe, a Vanderleia, nossa, ela é muito legal. Ela foi até o Egito e falou: Al-Sisi, toma aqui 8 bilhões de dólares para você, tá? Parte desses 8 bilhões serão empréstimos, tá? Parte deles serão investimentos, e 600 milhões com M de MMs, não é jabá, mas é que foi a primeira coisa que eu vi. De macaxeira. De macaxeira, mas o nome correto é empim. Mas enfim, mas 600 milhões são assim, são a fundo perdido, são a doação, tá? Ó, tô aqui, Egito, 600 milhões de dólares para vocês, tá? Ela está fazendo isso porque ela é muito legal, porque ela é muito gente boa? Não. Qual é o interesse da União Europeia? Mesma coisa que a gente falou na Tunísia. Tá? A União Europeia vira e fala: não, democracia, direitos humanos, isso é muito importante, muito legal. Agora, para o ditador do outro lado do Mediterrâneo, vamos encher ele de dinheiro para ele impedir uma crise migratória. Por quê? Porque se a economia do Egito colapsar de vez, no dia seguinte vão ter 5 milhões de egípcios cruzando o Mediterrâneo buscando refúgio ou buscando imigrar para a União Europeia. Tá? Tanto pela distância quanto pelo fato de você já ter algumas comunidades egípcias em alguns países da União Europeia. Tá? Então, assim, a União Europeia está botando dinheiro no Egito e articulando esse acordo com o FMI, porque tem isso também, o FMI não ia chegar aumentando a linha de crédito do Egito sem a anuência, sem alguma potência bancar por fora, tá? Bancar por trás dos panos. É para evitar uma crise migratória. É para falar: ó, Egito, segura a sua galera aí. Tá? Então, quando a dona Ursula von der Leyen falar de democracia, de direitos humanos, vamos lembrar, tá? Botou dinheiro na Tunísia para controlar a imigração. Botou dinheiro no Egito para controlar a imigração. Bota dinheiro no Azerbaijão, compra gás do Azerbaijão, que é uma ditadura repressora que quer simplesmente anexar e fazer uma limpeza étnica num país vizinho, porque precisa do gás e do petróleo vindo do Azerbaijão para compensar a perda russa, e parte do que vem do Azerbaijão, na verdade, é hidrocarboneto russo que é lavado. Tá? Então vamos lembrar isso, tá? Que democracia e direitos humanos são muito importantes, mas muitas lideranças não vão hesitar em deixar isso só no discurso quando a conveniência apertar. Tá? No Iraque, o governo do país declarou ilegal o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK. Isso é, obviamente, fruto de pressão turca, né, já que o PKK é proibido na Turquia, né, é o grande inimigo nacional do Estado turco, né, pelo menos ali pós-década de 90. Então, o Iraque, agora com cooperação turca, também baniu o PKK. E aí vamos ao Paquistão,
Tá? Tivemos algumas trocas de escaramuças entre o Paquistão e o Talibã, incluindo 5 soldados paquistaneses mortos. E aí depois o porto de Gwadar, que é terminal do corredor econômico China-Paquistão, sofreu um ataque de militantes do Balochistão que deixou 8 pessoas mortas. Essa semana o FMI liberou mais 1,1 bilhão de dólares para o Paquistão, cuja economia também está em crise. E, finalmente, 2 mulheres paquistanesas, uma de 23 anos, outra de 24 anos, foram condenadas à morte, foram condenadas à pena capital devido ao fato de terem assassinado uma professora escolar sob a acusação de que essa professora teria cometido blasfêmia. Essa professora ela foi basicamente linchada e elas afirmaram que mataram a mulher porque ela teria cometido blasfêmia, e uma delas alegou inclusive que ela viu a blasfêmia em um sonho, tá? Então, assim, extremismo religioso puro e simples, elas foram condenadas à morte.